A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Dominical. Sou o presbítero Denis Pereira, professor da EBD há mais de 25 anos e líder de juventude, e é um prazer recebê-los por aqui. Acompanhe aí as nossas redes sociais, todas as nossas viagens, principalmente aparecem aí no Instagram. Eu estou postando aqui no canal alguns recortes de vídeos de nossas ministrações. Neste último final de semana estaremos, querendo Deus, na sexta em Atibaia. Depois, no sábado, estaremos em Perus, São Paulo. E no domingo à noite em um acampamento de adolescentes da igreja de Hortolândia, que está sendo realizado aqui na cidade de Valinhos, tá bom? Dá uma olhada no meu Instagram, você acompanha melhor aí o nosso conteúdo e acompanha melhor aí o nosso trabalho e descobre em que nós podemos lhe ajudar. Tem aqui na descrição do vídeo também as minhas redes sociais, o meu WhatsApp. Será um prazer receber aí o seu contato para atender aí um compromisso em sua igreja neste próximo ano. Pregamos a palavra de Deus, ministramos palestras para casais, acabei de escrever uma palestra para pais e filhos, enfim, estamos à disposição do reino de Deus. Na aula de hoje é a lição 8, se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se e ative as notificações, dá like no vídeo e deixe o seu comentário, que é muito importante para nós e vai aparecer na tela aqui em algum momento. E não se esqueça do treinamento Transforme Suas Aulas, um treinamento compacto e que ajuda você a se preparar melhor para ter mais segurança em sala de aula. Tem professores desanimados, mas não é porque você não é um bom professor, é que a sua aula, ela só acontece de uma forma. Faz 10 anos que você é professor, ninguém te falou nada e todas as suas aulas são iguais. Nesse treinamento eu vou lhe ajudar através de vídeos, você vai assistir no conforto de sua casa as videoaulas. Eu vou lhe ajudar a desenvolver habilidades para preparar uma aula, planejar uma aula, aplicar uma aula, que é ajudar o aluno a tirar aquilo que aprende na sala de aula e colocar em prática no dia a dia, na família, na escola, enfim, na sociedade. Vou te ensinar também a dar aula de outras formas, na mesma sala, ok? Então você não precisa trocar de sala de aula, você só precisa ser transformado enquanto professor, porque existem alunos que aprendem escutando, outros aprendem repetindo, outros aprendem anotando, outros aprendem discutindo. Quando você usa essas ferramentas para dar uma aula, tua aula se torna muito mais dinâmica para você, para os teus alunos também. É o primeiro link na descrição. O curso Treinamento Transforme Suas Aulas está com 70% de desconto no preço de lançamento. Adquira, você me ajuda, me dá o meu presente de Natal e demonstra gratidão com o nosso trabalho aqui também, tá bom? Olha só, lição 8 na classe aqui dos juvenis. Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Anote aí, o batismo no Espírito Santo, em primeiro lugar, é uma promessa. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Neste versículo de Lucas 24 e 49, nós temos duas respostas. A primeira é duas respostas para a mesma pergunta, tá? Então, o que é o batismo com o Espírito Santo? Primeiro, é uma promessa. Começa lá em Joel 2 e 28, e aqui Jesus ratifica essa promessa, repete essa promessa, tá? Então, em primeiro lugar, é uma promessa, tá bom? Em segundo lugar, é um revestimento de poder, tá bom? É um revestimento de poder. É como a pessoa que está vestida com uma calça, com uma camiseta, uma camisa, e aí ela coloca uma blusa para se proteger ainda mais, entende? Então é um revestimento de poder. Já estamos vestidos do novo homem, lá Colossenses vai falar, não é? Que nos despimos do homem velho e nos vestimos do novo homem. Então nós nos vestimos do novo homem pela habitação interna do Espírito Santo em nós, que nós então passamos a produzir o fruto do Espírito, habitação. Agora, o revestimento, ele vem sobre, só é possível ser revestido quem está vestido. Então o batismo do Espírito Santo é para os novos que nasceram de novo, para aqueles que nasceram de novo, certo? Então é um revestimento.
Então você já está vestido, você já teve um encontro com Cristo, você já crê em Cristo para a salvação de sua alma. Aí você recebe um revestimento, um poder específico para ganhar almas, para pregar o evangelho, tá? Bom, 3 tópicos temos aqui. Primeiro, o cumprimento da profecia de Joel. Tá? Da profecia de Joel. No dia de Pentecoste, a festa judaica que comemorava os 50 dias após a colheita, aconteceu o cumprimento da tão esperada promessa, tá? Os discípulos, eles receberam essa promessa de Jesus e eles então procuraram um lugar lá em Jerusalém, onde eles ficaram reunidos, aguardando o derramamento do Espírito Santo, tá? 50 dias após a Páscoa, não é? 50 dias, por isso que Pentecostes é 50 dias após a festa da colheita e também a Páscoa. Lembra que Jesus tinha morrido no feriado de Páscoa, e aí no dia de Páscoa, não era feriado para eles, né? Não tinha essa palavra, mas tinha essa conotação. Jesus morre ali, aí depois Jesus ressuscita. Ele morre na sexta-feira da paixão, ressuscita no domingo da Páscoa, e aí durante 40 dias ele fica entre os discípulos, ele é visto por mais de 500 pessoas que testificam a sua ressurreição. Paulo vai escrever sobre isso, e aí ele sobe aos céus, e aí 10 dias após a ascensão de Jesus aos céus, acontece exatamente essa festa das colheitas, ou o Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, e então há o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja, sobre os discípulos, sobre o seu povo, iniciando aí um novo tempo. Ali aconteceu algo inusitado, e Pedro levantou-se e deu uma explicação convincente. Buscou nas escrituras uma razão que justificasse aquele acontecimento, né? Porque eles estavam ali reunidos, de repente eles começam a falar, e eles falam tão alto que eles estavam dentro do cenáculo, mas as pessoas ouviam. Imagina 120 pessoas falando em outras línguas, que não era a língua nativa deles, não é? Então Pedro fez o que devemos realizar sempre. Nunca se deve aceitar qualquer tipo de manifestação espiritual que não tenha respaldo bíblico. Devemos conferir todas as coisas na palavra de Deus. Então, quando as pessoas começaram a questionar o que era aquilo, Pedro recorreu à palavra de Deus para explicar aquilo, tá? Então, que fique muito claro que toda manifestação espiritual, ela encontra, quando ela é fundamentada na palavra, ela vai encontrar fundamento aonde? Na palavra. Se não temos respostas sobre certos movimentos na palavra, então nós devemos vigiar, tá? Bom, isso aqui marca aí um início de uma nova época. Por quê? Porque no Antigo Testamento só recebia porção do Espírito de Deus algumas pessoas, como reis, sacerdotes, e para fins e momentos muito específicos, tá? A partir de agora, o derramamento do Espírito Santo, como revestimento de poder, ele passa a ficar disponível para todos. Não é mais algo seletivo, não é algo mais específico. Por quê? Porque a missão de pregar o evangelho, ela é uma missão da igreja toda. Todo crente é chamado para pregar o evangelho. Olha só o que diz Atos 2:39. Porque a promessa é para vós, Pedro está falando do batismo, a promessa é para vós e para vossos filhos e para todos os que estão longe, todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, o batismo com o Espírito Santo é para todos. O revestimento é para todos. Por quê? Porque a missão para a qual o batismo com o Espírito Santo ele é derramado, a missão é para todos. Qual é a missão? A missão está em Atos 1:8. Mas recebereis o poder que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão é abrangente do ponto de vista de alcance.
A missão, ela é universal do ponto de vista de todos os crentes. Todo crente é um evangelista. Então, se espera-se que de todo crente ele seja um evangelista, ele ganhe almas, então para todo crente, precisa estar disponível esse revestimento de poder, que tem como finalidade nos dar um revestimento para pregarmos o evangelho com ousadia. Então, só pode pregar o evangelho quem é batizado com o Espírito Santo? Não. A diferença é que quem é batizado com o Espírito Santo e entende o que é o batismo com o Espírito Santo, prega com mais ousadia. Ponto. Quem não é, pode pregar. Quem não é... aí nessas horas vem assim. Mas não adianta nada falar em mistério e não ter uma vida não sei o quê. É melhor não falar em mistério e ter um bom testemunho. Não é uma coisa ou outra. É uma coisa e outra. Bom testemunho com vida cheia de poder. Outro detalhe. Sempre surge isso. Pregue com a vida, se necessário, use palavras. Não está na Bíblia. Nem o próprio Cristo expôs as verdades do Evangelho apenas com seu comportamento. Não. Aí fica fácil. Se eu não tenho que falar, eu não me comprometo em praticar. Porque se eu não falo, ninguém poderá me cobrar. Não. Pregar o evangelho é verbalizar. É falar, anunciar, proclamar. Por quê? Porque não é o nosso testemunho de vida que salva as pessoas, é o evangelho. Nosso testemunho de vida pode atrair a atenção das pessoas, pode servir de testemunho, mas não é o nosso testemunho de vida que salva o ímpio, é o evangelho. Por isso que devemos pregar, porque quando falamos, nos comprometemos. Se nos calamos, além de não cumprir o que a Bíblia manda aí de pregai, verbalizai, falai, proclamai, logo, eu também não me comprometo, porque eu não falei, eu não falei nada sobre isso. Então, cuidado, tá? Então, o revestimento de poder é para a igreja cumprir a sua missão. Todo crente deve ser um evangelista. Todo crente deve ser um ganhador de almas. E para isso, o batismo com o Espírito Santo está à disposição de todo o crente. Oh glória! Oh glória! Tópico 2. O cumprimento da profecia de João Batista. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento. Ele era primo em segundo grau de Jesus, tá? João, o precursor de Jesus, foi previsto pelo profeta Isaías. Seria aquele que apresentaria o Messias como filho de Deus, cumprindo seu ministério com ousadia e destemor, tá? E ele vai destacar 3 pontos fundamentais do ministério de Cristo. Manifesta a chegada do reino invisível de Deus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele é o que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Essa expressão com o Espírito Santo e com fogo, o que ela significa? Fala para mim aqui nos comentários, tá bom? Fala para mim aqui nos comentários. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, primeiro, quem batiza o crente com o Espírito Santo? É o pregador? É o líder? Tem um jeito, tem uma técnica? Não. Quem batiza é Jesus. Se é Jesus que batiza, o que a gente tem que fazer? Pedir para Jesus. Jesus, me batiza. Me batiza, Jesus. Me batiza. Me batiza, Jesus. Batiza. Me batiza. Certo? Ele é o que batiza com o Espírito Santo, com fogo. Aqui nesse texto de Mateus 13:11 está colocado 2 situações. Fogo aqui simboliza a ira de Deus. Veja, batismo com o Espírito Santo para os que creem, ira de Deus para os incrédulos, para os hipócritas. No entanto, o batismo com o Espírito Santo e com fogo também, ele nos faz entender, até porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo, significa dizer que o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele nunca mais é o mesmo. É impossível você viver essa experiência tão singular e ser a mesma pessoa. Impossível, tá?
Batismo em água. Tem a relação aqui entre os dois batismos, tá? Alguns fariseus, quando viram João pregar e batizar no Jordão, conclamando as pessoas ao arrependimento, pensaram que ele fosse o Messias prometido. Mas João explicou a grande diferença. Ele era aquele que abriu o caminho, pois batizava com água para o arrependimento. Tá? Então, veja, o batismo em águas, ele é um batismo de arrependimento, é uma declaração de que a pessoa reconhece que é pecadora, se arrepende de seus pecados e declara sua fé publicamente em Cristo, declarando através do batismo que passa a servir a Ele, que é dele. Entende isso? A importância do batismo, certo? E o que o batismo no Espírito Santo? João Batista foi claro quando explicou a situação para desfazer o equívoco dos fariseus. É fato que seu exercício ministerial se relacionava com as atividades de Jesus, porém havia uma grande diferença na atuação entre um e outro. Então ele deixou muito claro, eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim vem um que é mais poderoso do que eu. E olha que João é considerado o maior de todos os profetas, mas ele sabia exatamente o seu lugar. Há um mais poderoso do que eu não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com fogo. Esse batismo independe da nossa vontade. O que podemos fazer para recebê-lo é buscá-lo, porque ele é recebido mediante a fé. Então, algumas coisas aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Primeiro, a gente viu que é uma promessa. Segundo, a gente viu que é para todos em todos os tempos. Terceira coisa, quem batiza é Jesus que batiza. Outra coisa, veja bem que o texto de Atos 2 e 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Quem batiza? Jesus. Quem ensina a falar é o Espírito Santo. Então, não é o pregador, não é balai, não. Agora, precisamos dizer que não se recebe batismo com o Espírito Santo de boca fechada. Nós precisamos ensinar essa geração da glória a Deus e aleluia, sabia? Tenho pregado muito para jovens e para adolescentes, e eu percebo que o culto hoje, lembra quando a gente tinha aquele sino para dar uma interrompida na glorificação para conseguir continuar a programação do culto? Hoje a gente não precisa mais disso. E o culto está cheio de tanta programação que não tem mais a glorificação espontânea. Alguém acaba de cantar um louvor, se ninguém cantar nada ou falar nada, já emenda um outro louvor e... Calma. É preciso que as pessoas voltem ao ambiente de culto, onde a gente glorifica a Deus. Né? Então, principalmente jovens, principalmente adolescentes, as crianças, glorificar a Deus. Eu nunca vi ninguém ser batizado com o Espírito Santo de boca fechada. Mas fulano foi batizado dormindo, o outro foi Ok, mas estas pessoas estavam buscando e eram pessoas que glorificavam a Deus. Então, glorifique a Deus e não tenha medo. Quanto mais de presença de Deus está no ambiente, menos medo nós devemos ter, certo? Nós temos que tomar um cuidado, queridos professores, pastores que me acompanham, é que na tentativa de ajustar algumas coisas para evitar certos erros, para evitar certos excessos, muitas vezes, nós corremos o risco de apagar algumas coisas e de eliminar algumas oportunidades. Né? A parábola do trigo e do joio, para mim, ela se aplica a muita coisa. Né? Então, qual que é a lição da parábola do trigo e do joio? Cuidado, para que na tentativa de apagar o errado, sabe quando você ia apagar uma coisa que você tinha escrito, somente a caneta, você passava a borracha para apagar, o que você acaba fazendo? Ferindo a folha.
E a folha tinha culpa? Não, a folha é a certa, ela tá ali. Quem escreveu errado? Eu. Aí por causa do meu erro, eu firo a folha. Nós temos que ter esse cuidado, parábola do trigo e do joio. Na tentativa de evitar os excessos, a gente acaba perdendo o equilíbrio e perdendo a mão. Então sai de um ambiente de muita manifestação de poder, de muita efusão, de muita glória, de muita língua estranha, para um ambiente... Não, aqui não, que é isso? Vai dançar no espírito, que aqui não. Então a gente tem que tomar cuidado. A geração que nós vemos hoje, ela é uma geração assim, eu tenho visto, por onde tenho ido pregar, eu tenho visto uma geração muito entregue a Deus, sabe? Eu tenho visto adolescentes se prostrando diante do Senhor sem ninguém mandar. Eu tenho visto eles chorando durante a palavra sem forçar nada. Quando eles voltam para Jesus, aqueles que estão desviados já voltam em lágrimas. Eu achei lindo esses dias porque você faz o apelo, o pessoal volta para Jesus, já está de camiseta do Congresso. O que é isso? Sede de Deus. Então nós temos que ter esse cuidado para a gente não perder o equilíbrio. Porque eu aprendi uma coisa com o pastor: menino você educa. É melhor um crente menino do que um crente frio, indiferente, morno, sabe? E poder de Deus, língua estranha, sabe? Dá uns pinotes no poder, isso não escandaliza não, irmão. Escandaliza não. O que você não pode é ter só isso. Esse é o problema, ter só isso. Mas tem o momento, tem o culto, tem o dia, né? E outra, sensibilidade à presença do Espírito Santo. Nós estamos muito controladores. Nós criamos uma programação que o Espírito Santo tem que atuar ali. Sabe assim? Nós estamos dizendo muitas vezes ao Espírito Santo: olha, você tem que atuar dentro das 4 linhas da programação. Que isso? Aí a gente não tem, muitas vezes, um espaço para uma espontaneidade e para uma sensibilidade maior à presença do Espírito Santo. Para senti-lo, não é? Para deixá-lo conduzir o nosso culto. Porque a gente está muito preocupado com a programação, que é válida, mas nós não podemos usar a programação para engessar a livre manifestação do Espírito Santo. Afinal de contas, somos uma igreja que crê na manifestação dos dons espirituais. Nós vamos falar sobre isso na próxima aula, em nome de Jesus. Tá bom? Forte abraço. Assista, curta, compartilhe, inscrevam-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Obrigado. Deus abençoe.